Boa noite. Boa noite a todos. Aqui ó, mais essa live. Esperar as pessoas irem chegando. Olívio, Samantha, Lucira. Sejam bem-vindas. Larissa, Grande Thiago, João Guilherme. Sejam bem-vindos a mais essa live. Hoje, oi Rânia, seja bem-vinda, Jéssica. Hoje o tema é um tema, acho não, certeza, né, que é interessante para todo mundo. Quem de alguma forma não briga com a balança, né? Boa parte das pessoas tentando. Oi mamãe, tudo bem? Boa parte das pessoas tentando emagrecer, outra parte querendo o contrário. E trazer, né, aqui nas nossas lives temas que toquem, né, as pessoas, que sejam um tema que é interessante para a sociedade, é um tema que é interessante para você como ser humano, né? Quais são os temas mais relevantes? Eu acho que a nossa nutrição, a nossa saúde nutricional é um tema sempre muito relevante. Renata, seja bem-vinda. E para conversar com a gente, chamei a Fernanda. Fernanda é uma nutricionista, ela vai se apresentar. Daqui a pouquinho já vou chamá-la, estou vendo que ela já está aqui nos assistindo. Ana, ok, Ana Ju, seja bem-vinda. E ela vai se apresentar, a gente vai fazer um bate-papo e sempre procurando relacionar tudo que é abordado nessas lives com o comportamento humano, que é o tema, né, que eu trabalho prioritariamente. Seja bem-vindo, Regis. E hoje a gente vai ver então essa relação de comportamento humano com a nutrição, ok? Vou chamar aqui a Fernanda. Chamando a Fernanda aqui, já está entrando. Seja bem-vindo, doutor Protesto. Oi, Fê. Oi, querido. Como é que você tá? Tudo bem? Tô Tava. bem. Você tá me vendo Ó, direitinho? ó, quem entrou aqui agora? Ó, Ronaldo Cassimiro, maridão da Fernanda. Seja bem-vindo, Ronaldo. Pois é, Fê, eu estava te apresentando aqui o pessoal. Achei interessante falar uma coincidência, né? A gente já se conhecia, né, de longa data, né? De nosso Corumbazinho querido lá. A Fernanda sempre frequentou o Ah, Corumbá, a gente se conheceu de lá. Jane, seja bem-vindo, Daiane. E agora, né, vamos dizer, os nossos caminhos profissionais acabaram se cruzando de novo. Estava explicando para eles aqui a importância, né, da gente, eu trabalhando com entender comportamento humano, o quanto a gente se pega, né, em ciclos de auto-engano, de autossabotagem, especialmente nesse ramo, né, da nutrição e tudo mais. Falei, poxa, trazer um certeza. nutricionista para a gente bater um papo, eu acho que vai ser muito, muito produtivo. E eu queria que você, né, começasse se apresentando aí para a gente iniciar logo em seguida o nosso bate-papo com algumas perguntas e respostas. Claro. Boa noite a todos. Rafa, obrigada pelo convite, querido. É uma Já há honra. algum tempo, né, a gente vinha falando de fazer uma live, de fazer alguma coisa juntos e finalmente deu certo agora e eu acho que o momento vem bem a calhar também. Exato. Muito obrigada a todos aqui que estão online. Já tem algumas pessoas que eu também conheço lá de Corumbá que estão aqui online. Que gracinha, gente, coisa boa. Bom, eu vou me apresentar, vou ser bem breve, para a gente poder explorar bastante esse tema, que tem muita coisa a ser falada. Eu sou Fernanda Larralde, sou nutricionista aqui em Brasília. Eu atuo um pouco mais diretamente na área esportiva, mas como nutricionista eu acabo atendendo um pouco de tudo e tendo que estudar e conhecer um pouco de cada área específica. Assim como você, eu tenho uma preocupação muito grande em entender essa relação do comportamento humano relacionado ao comportamento alimentar, porque o que eu percebo é que se a pessoa não lida bem com o emocional, por consequência, ela não lida bem com a alimentação.
Então, pensando nisso e querendo ser muito mais útil aos meus clientes, atender de uma maneira mais completa, eu fui estudar também a questão do comportamento humano, as diferentes nuances que tem, enfim, né? Fiz a formação de coach nutricional para aplicar toda a técnica e todas as ferramentas no meu atendimento, para que eu consiga com isso garantir uma maior adesão do meu cliente ao plano alimentar, que eu consiga garantir uma maior efetividade já na primeira consulta, porque o que eu percebia antes é que às vezes eu demorava um pouco mais, aí vou botar duas consultas para atingir um pouco mais profundamente o emocional da pessoa. Então, quando eu fiz essa formação de coach nutricional, assim, foi para mim um divisor de águas no meu atendimento, porque de imediato, ali na primeira consulta, é possível você conduzir um cliente para que ele vire a chave ali, e muitas vezes aquela pessoa que demorou anos, às vezes, para alcançar o emagrecimento, veio de diversas tentativas frustradas, e chega cheio de traumas em relação a isso, às vezes na primeira consulta já é possível fazer com que haja uma grande mudança e que a pessoa comece a ver resultados, mas principalmente já se relacionar bem com o alimento desde o primeiro momento. Certo. Elaine, querida, boa noite, amor. Fê, uma dúvida, agora que eu estava apresentando aqui, Hum. surgiu uma dúvida na minha cabeça. Das pessoas que te procuram, eu imaginava que eram só pessoas tentando emagrecer, mas não é, né? Tem pessoas também tentando o contrário. Qual que predomina? Como é que é? Sempre o predomínio são pessoas querendo emagrecimento, mas, por exemplo, muitas vezes, no decorrer da consulta, e conforme a gente vai ali, né, aplicando a anamnese, vai entendendo a necessidade do cliente, o que a gente observa muitas vezes é que a pessoa nem tem tanto problema com o peso, mas mais em relação ao relacionamento dela com o alimento, né? E isso independe se a pessoa quer engordar ou quer emagrecer. Mas, pela tua pergunta, o que realmente mais acontece são pessoas querendo emagrecimento. Certo. Você falou aí de anamnese. Você pode explicar rapidinho para o pessoal o que é uma anamnese? Claro. A anamnese é o processo que para mim, na minha concepção, eu penso que é onde eu tenho que demandar mais tempo na minha consulta, onde eu tenho que dedicar mais tempo a ele. É justamente o momento onde eu vou conversar com esse paciente para conhecer o máximo de características físicas e emocionais e comportamentais dessa pessoa. Então, assim, é um momento de bate-papo, de investigação realmente, onde eu quero saber hábitos, onde eu quero saber história de vida, relação com família, relação pessoal, relações afetivas, relações com o alimento. Então, assim, a anamnese é a parte ali que realmente a gente faz uma investigação muito detalhada e para conhecer, para que naquele primeiro momento eu já consiga abstrair assim o maior número de informações possível que eu possa daquela pessoa, para que aí depois disso a minha conduta seja bem direcionada à necessidade daquela pessoa. Certo. E a gente falando, né, de comportamento, por que a pessoa emagrecer parece ser uma simples matemática, né? Se eu conseguir, né, ingerir menos calorias do que eu estou gastando, eu vou emagrecer, né? E na verdade não é bem assim, né? Como é que você consegue, se de repente você conseguisse, até com alguns casos práticos, é claro que preservando a identidade das pessoas, casos Uhum. práticos assim que deixasse bem claro para as pessoas, né, que as pessoas pudessem se enxergar em situações em que há esse ciclo de autossabotagem, né, que as pessoas se auto-enganam e acabam não conseguindo completar, né, um regime, completar um processo, né, de emagrecimento ou de chegar no peso ideal que seja engordando. Certo. Antes da gente entrar no caso, eu queria fazer duas considerações a respeito do que você perguntou. Essa visão de que emagrecimento basta que você gaste mais do que você consome,
é uma visão muito resumida e que geralmente as pessoas têm, que elas acham que ficando sem comer, basta ficar sem comer e que vou alcançar o emagrecimento. E não é isso. Por exemplo, não caberia nas minhas duas mãos a quantidade de fatores que influenciam o emagrecimento, né? Então, quando eu falo em emagrecimento, eu tenho que considerar questões emocionais, psicológicas, sociais, financeiras, culturais, religiosas, enfim, é uma série de fatores que precisam ser considerados dentro de um processo de emagrecimento. Principalmente, entender, eu acho que talvez o ponto-chave do atendimento seja justamente identificar o porquê aquela pessoa ganhou peso, né? E que não necessariamente o comer mais foi consequência de algo maior, né? Certo. Então, assim, eu preciso então quebrar essa parede, construir essa ponte com esse cliente para que eu consiga entender, para entender por que ele come mais, Entender a né? origem daquele comportamento daquela pessoa. Exatamente, exatamente. Porque não adianta, por exemplo, eu estar diante de uma pessoa e falar para ela, olha, eu vou te fazer um plano alimentar aí, sei lá, 1.600 calorias, hipoteticamente, e sem considerar tudo isso. Então, na verdade, a questão calórica, talvez no momento do emagrecimento, ela seja a última coisa a ser considerada, inclusive. Entrando aqui já na questão de casos, por exemplo, há situações que eu nem faço plano alimentar. Tem a depender ali do atendimento. Mas olha só que, como a gente fala, a questão emocional é importante. Semana passada eu fiz um atendimento, uma moça jovem, por volta aí de seus 26, 27 anos, e desde criança ela sofre com a questão do peso. Então ela se via no espelho, se enxergava sempre gorda, que é o termo que ela usou para mim, que ela se enxergava sempre gorda, havia uma cobrança familiar para que ela fosse magra, a mãe sempre cobrou dela que ela tinha que ser magra, né, porque ela veio então com isso desde sempre, ela passou por uma infância, por uma adolescência com esse pensamento de que ela tinha que ser magra, e hoje na fase adulta ela desenvolveu bulimia, né, então ela é uma pessoa que sai, ela come, mas em seguida vem o sentimento de culpa, ela força o vômito e coloca aquela comida para fora. Esse não ser magra é quase que eu não ser amado pelas pessoas que querem que eu seja magra. Exatamente, exatamente. E aí, assim, o que eu percebi nela realmente foi uma questão que ela própria não se aceita como ela tem uma distorção da imagem pessoal dela muito grande também. E com isso ela acabou buscando um grupo de amigas, ela se inseriu num grupo de amigas que tem problemas semelhantes ao dela. Então, quer dizer, ela tem aquele problema e ela se inseriu no grupo de pessoas que têm o mesmo problema, então vamos dizer que ali ela se sentiu mais à vontade, Certo. né? Hoje o problema dela passou a ser bulimia, é isso? Ela tem ainda obesidade, né? Então, o caso dela, então, ela veio para mim por causa da obesidade, mas aí conversando justamente dentro daquele processo de anamnese, eu vi com ela que ela tem uma coisa muito maior que essa má relação com o alimento. E ela tem a questão da mãe, que pesa muito. A opinião da mãe tem muito, você vê que tem muito peso sobre a vida dela, né? Certo. E a O mãe que a mãe fala. Oi, Rafa? e a mãe exige isso dela desde criança que ela seja alguém mais magro, é isso? Uhum, exato. Maravilha. Dos casos que normalmente vem a você, assim, dá para a gente traçar. Tem algum tipo de comportamento mais comum que chega para você, assim, que na grande parte das vezes não foge muito daquele roteiro? O que é mais comum na vida, né, de pessoas, no comportamento de pessoas que normalmente se sabotam no exercício de emagrecimento? Muitas vezes ela vê no alimento um escape, né? Ela não sabe muito sair daquele ciclo da ansiedade. Eu sempre peço para as pessoas imaginarem um triângulo com três bases, né? Com três pontas. E aí eu falo para elas, olha, deixa eu te explicar como é que é o teu ciclo de ansiedade em relação ao alimento.
Imagina que essa ponta aqui, esse ápice aqui, né, essa parte do triângulo é a ansiedade. Imagina que a ponta aqui do triângulo é o alimento, e em geral alimentos açucarados, mais ricos em carboidrato. E essa outra ponta aqui do triângulo são frustrações, são sentimentos que produzem ainda mais ansiedade. Então, o que acontece com a pessoa? Ela tem aqui a base da ansiedade, é uma pessoa que geralmente vê no alimento um escape, então veio ansiedade. Uau, eu preciso de algo para me gerar conforto imediato. Eu vou no alimento, eu como aquilo em excesso, de repente eu extrapolo, eu me descontrolo, e aí eu venho para uma outra base, que como eu comi demais aqui, eu me descontrolei, isso aqui me gera uma frustração, um sentimento ruim, eu não me aceito, eu me culpo, e aí eu venho de novo para isso aqui, porque esse sentimento de não aceitação me gera mais ansiedade e a pessoa não sai desse ciclo. Então, assim, um comportamento muito repetitivo que eu vejo, e que seria até bacana você falar um pouco disso, porque eu estou vendo aqui que tem inclusive pacientes meus aqui que estão também online, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dessa questão também, né, Rafa? Qual questão em específico? Da ansiedade. Ah, Eu tá. queria até que você falasse um pouco disso em relação ao comportamento. Interessante o que você falou aí. No Enneagrama, a gente são 9 personalidades e isso dividido em 3 tríades, né? Uma das tríades, o centro de inteligência é a mente. A preocupação dessas pessoas, dessas 3 personalidades que o centro de inteligência é a mente, é justamente de imaginar o que o futuro me reserva. O problema que isso traz é essa danada da ansiedade. O que elas buscam é ter segurança. Segurança que me dirima, que diminua esse medo que eu tenho do que o futuro reserva para mim. Uma dessas personalidades, que é a personalidade 7 do Enneagrama, a paixão dela é a gula. Essa ansiedade, ela vem em função de o futuro que me aguarda. Será que a experiência que eu vou viver no futuro, será que é tão prazerosa quanto essa que eu vou viver agora, que eu estou vivendo agora? Então, por ansiar o prazer da próxima experiência, ela começa a deixar crescer essa ansiedade. Em particular, dessa personalidade 7, é essa ansiedade pela nova experiência prazerosa. São pessoas que o adjetivo dessas são os grandes entusiastas do Enneagrama. São pessoas que gostam, geralmente nas rodas de amigos, são pessoas que gostam de estar entretendo as outras pessoas, especialmente se teve em algum momento da vida alguma sensação forte de abandono. Começam a querer abandonar as experiências antes que eu seja abandonado de novo. E com isso se recusam a estar sozinhas com elas mesmas. Eu entreto as pessoas e isso evita que as pessoas tenham tempo de acessar essas minhas sombras, ok? E eu sozinho comigo mesmo, eu não tenho a quem entreter, eu acabo partindo para a paixão dessa personalidade, que é a gula. Essa personalidade, o ciclo de autossabotagem dela é justamente esse, de procurar algo para fazer e quando está sozinho encontra muito isso na geladeira, entendeu? Uhum. Em algum lugar em que eu possa não olhar para essa minha sombra a partir de algo que me distraia. E a comida, muitas das vezes, é a distração para esse tipo de personalidade. É um jeito de construir ansiedade e de acalmar a ansiedade a partir da gula, da comida. E é isso mesmo. A Arline está dizendo aqui embaixo, eu sou muito ansiosa e isso faz com que eu não perca peso com facilidade. No teu caso específico, Arline, por isso que é muito importante ter essa primeira etapa de muita conversa, sempre na questão da consulta nutricional, né? Porque é preciso entender a origem dessa ansiedade, como essa pessoa percebe essa ansiedade, como ela entende, como ela lida com essa ansiedade e até que ponto isso influencia, por exemplo, no volume de comida ou na frequência que essa pessoa come. E até o tipo do alimento, né? Então, assim, você vê que é muito mais complexo, né? Do que só dizer que diminuir a ingestão de comida vai resolver o problema da pessoa que é sobrepeso ou obesa. Ou um outro caso, agora que eu me lembrei. Interessante, que você falou aí das personalidades e me veio aqui um caso bem específico.
Um outro paciente, ele já é um senhor idoso, ele tem aí por volta de 69 anos, está prestes a fazer 70. Desde o primeiro momento eu percebi que ele é uma pessoa extremamente metódica, organizada demais, né, com tudo. E aí, quando a gente começou a desenvolver a conversa, ele falou que ele era militar. E aí, então, na hora eu já até me atentei, eu falei, E aí o que acontece? Ele é uma pessoa que ele tem uma dificuldade enorme para se relacionar com o alimento, ele tem medo de comer. E ele tem medo. E, então, assim, eu tive que quebrar uma barreira enorme com ele, e muito devagar, para que ele entendesse que a comida era o amigo e não o inimigo. Esse é magrinho. Ele é Hã? magrinho. Ele é magrinho. Ele é magro, ele tem uma barriguinha ali, pouca coisa, porque até em função da idade já justamente dele, que a própria idade já faz isso. Mas você vê que coisa, uma pessoa... vamos explorar esse, depois eu vou te trazer um outro, que já tá me vindo um monte de coisa na cabeça. Esse aí, antes de você mudar para outro, eu quero fazer. Pode terminar dele. Isso, pode falar, vamos falar desse aí. Uma das personalidades, a personalidade 1 do Enneagrama, faz parte de outra tríade, né? A tríade dos instintivos do Enneagrama. Essa personalidade 1 é de alguém muito perfeccionista, que busca, certo? Talvez seja a personalidade que o crítico interno mais bravo, mais ferrenho de todo o Enneagrama seja o dessa personalidade. Justamente por buscar essa perfeição com ela mesma, quando ela não consegue entregar essa perfeição com ela mesma, ela começa a apontar para as outras pessoas e ser um grande julgador das outras pessoas. O desafio dessa personalidade é justamente levar uma vida mais livre, leve e solta. Começa a ser muito rígido com ela e com as outras pessoas, começa a se tornar alguém realmente chato. O caminho do desenvolvimento, todas as personalidades têm um caminho do desenvolvimento. O 10 é justamente ela perceber que o feito pode ser melhor do que o perfeito. Eu não preciso buscar essa perfeição. E o caminho que ela encontra para desenvolvimento é justamente na gula, daquela outra personalidade que eu falei anteriormente. Essa personalidade, ela, vamos dizer, é a alma pura do Enneagrama. São pessoas que em níveis saudáveis de consciência, até níveis médios de consciência, são praticamente incorruptíveis, buscam uma integridade. Esse é o lema dessas pessoas. Essa alma pura, ela começa, na descida de níveis de consciência, ela começa a enxergar no prazer a mancha dessa alma pura. O prazer está muito ligado à comida e à sexualidade. Quando ela começa, né, nessa descida de níveis de consciência, a misturar o prazer de sexo e de comida com a mancha dessa alma pura, de eu perder essa integridade, são pessoas que são aquelas pessoas que, se abusar do almoço, da feijoada no domingo à tarde, vão passar a semana sem jantar, se punindo para limpar de novo essa alma pura. O trabalho de desenvolvimento dessas pessoas é justamente fazê-las entender que não existe erro, tudo é aprendizado. Essa questão do feito melhor do que o perfeito, não preciso ser esse perfeitinho de plantão, e aproveitar a vida, viver os prazeres que a vida tem para me oferecer, isso faz parte de uma vida plena. Eu não preciso me punir simplesmente por acessar o prazer de uma comida gostosa com a minha família, com as pessoas que eu amo, no domingo de tarde, né? Então, o que você falou aí dessa pessoa que tem, vamos dizer assim, um paradigma, né, com a comida, não tem uma relação muito íntima com a comida, me parece muito ser alguém dessa personalidade. E é super interessante, porque assim, quando eu consegui, de fato, quebrar um pouco essa resistência que ele chegou e conduzi-lo, né? Não vou dizer que fazer com que, não, é conduzi-lo a entender melhor isso, e foi muito, muito bacana, porque assim, você vê que naquele momento parece que algo acendeu nele em relação a mim com uma confiança extrema no que eu estava falando, né? Porque ele chegou todo desconfiado, né? E assim, imagina, quase 70 anos, era algo de uma vida toda, né? E de uma pessoa que nunca tinha passado por nutricionista, enfim. Então, eu sou doida, assim, eu adoro essas coisas. Um outro caso que eu quero, vamos lá, para a gente poder falar também de personalidade. Muito bacana. Muito bacana no sentido de ser amplo para explorar, né?
É isso mesmo que eu imaginei, Fê. Você falando de casos práticos, entendeu? Uhum. Da sua vida como nutricionista e eu tentando puxar um gancho, né, com o comportamento humano a partir das 9 personalidades do Enneagrama. Acho que tá Ótimo. ótimo, assim. E o Que pessoal, bom. vou deixar aqui para o pessoal, igual a Arline mandou aí uma pergunta, mandem as perguntas, né, para a gente, para ir Isso. abastecendo ainda mais a nossa conversa. Isso aí, manda mesmo, gente. É bom demais quando participa. Ó, um outro caso, uma senhora, 79 anos, essa eu me lembro bem certinha a idade, porque foi para mim um caso muito marcante. A filha trouxe para mim, porque a mãe já era uma pessoa que tomava medicamentos há muito tempo, era uma mãe que já tinha passado por diversas doenças diferentes, era diabética, hipertensa, já tinha tido 2 AVCs, um infarto, então assim, já era uma pessoa que vinha de um histórico de saúde já muito fragilizado, mas assim, aparentemente uma pessoa muito bem, elegantérrima, ela, cabelo impecável, uma pele muito linda, muito bem vestida, no entanto, muito calada, que no momento da consulta a filha falava mais e a filha quase falava pela mãe, até que ali dentro, conduzindo a situação, eu levei, né, deixei com que a mãe falasse. Em resumo, ó, Rafa, ela, quase 80 anos de idade, ela tinha um problema com a comida, porque tudo que eu perguntava para ela, se ela comia, ela falava para mim assim, não muito, ah, não muito, não muito. E a filha só olhava e falava, ah, porque a mamãe não come, a mamãe não come. E aí, em resumo, ela ama cozinhar para os filhos e para o marido, ela demonstra amor dessa forma, mas quando eu fui chegar na raiz do problema dela, por que ela não gosta de comer, ela, aos 7 anos de idade, ela teve um caso, um problema com. Era uma família enorme, deixa eu só retroceder um pouquinho para você entender. Era Manda uma ver, manda. família de 12 irmãos, era uma família de 12 irmãos. Na época, o pai demandava muito atenção da mãe, não deixava que a mãe cuidasse desses filhos, quem cuidava era uma tia. Era uma tia que tinha problemas emocionais, uma tia muito nervosa, e teve um episódio que, quando ela tinha 7 anos de idade, essa minha paciente, a tia foi alimentá-la e, ao entregar para ela o prato de comida, você virou tua câmera, Rafa. Oi? Você virou tua câmera. Ah, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Volta aí para você. Isso, voltou. E Aí. aí a mãe, essa tia, né, quando foi oferecer para ela a comida, entregou na mão dela, pegou a comida toda, fez um bolo na mão e enfiou a força na boca dela. Uhum. A filha, naquele momento, ficou chocada porque não sabia daquilo. A mãe começou a chorar, reviveu, né, tudo de novo. Enfim, eu precisei que ela revivesse aquela dor ali para mim, para eu entender a dimensão daquele problema dela. E aí, quando eu fui falar para ela, eu falei, mas e como é que é Que para a legal. senhora, Você então, fez, você fez, cozinhar? você fez ela meio que voltar na linha do tempo. Fiz, porque eu Que precisava legal, entender realmente aonde estava o problema dela para ver aonde eu tinha que intervir. Porque, que assim, ela, legal. por exemplo, era uma paciente que não precisava de um plano alimentar. Ela Uhum. precisava primeiro fazer as pazes com a comida. E aí eu fui entender, e eu falei para ela, eu falei, olha que engraçado. A senhora demonstra amor para sua família conduzindo algo que a senhora não teve, né? Que ela não tinha essa relação afetiva de alguém cozinhar para ela, de alguém demonstrar amor por ela ali pelo alimento, mas ela fazia isso pela família. E Legal. assim, e aí eu falei para ela, eu falei, olha que bacana. Eu falei, e a senhora é tão bonita, tão elegante, né? Uma senhora tão distinta. O que você tem a me dizer, Rafa, dessa personalidade? Essa questão de se doar, né? De fazer para as pessoas esquecer de si mesmo. A personalidade 2 está na tríade dos sentimentais, é o canal do amor incondicional. E o comportamento é justamente esse: eu me doar para as pessoas. E nesse caso aí, ela sofreu isso na pele, né? Em que ela não tinha as pessoas que cuidavam daquela criançada ali, daquelas pessoas que ela convivia, que ela por certo amava. E quando ela teve condições de dar esse amor para as pessoas,
ela foi se entregar e esse resquício do passado, né, essa lembrança do passado, fazia ainda... a gente nasce com uma essência, a essência não muda. O que muda é o contato em sociedade, que vai criando uma casca que a gente chama de personalidade. Os padrões de infância, o que a gente vive na infância, o que ela viveu na infância, não provocam não provocam essa essência, ok? Mas fazem fortalecer alguns padrões que integram ou desintegram a personalidade. No caso dela, fez fortalecer algo que já era intrínseco da personalidade dela, que é de ser um ajudador. Ainda mais que para ela faltou um dia, agora eu quero empurrar comida nas pessoas, porque eu sei o tanto que isso é ruim quando falta, né? Essa personalidade, a personalidade 2 do Eneagrama, é o grande ajudador, o grande doador do Eneagrama. E o caminho do desenvolvimento dessa personalidade é justamente fazer ela compreender que ela precisa cuidar dela mesma. E é engraçado, a personalidade 2 é daquela que, essa mulher, você me corrige se não for esse o comportamento dela, mas é aquela que manda as pessoas comer, ela mesma não come. Manda as pessoas ir para o hospital, ela mesma não vai. Quer cuidar de todo mundo, mas dela mesma ela não cuida. Então, para você despertar a racionalidade, que é o centro de inteligência que está perdido, é um emocional que sequestrou o corpo e colocou esse corpo para trabalhar em função das pessoas, para ajudar as pessoas, e a mente, até níveis médios a não saudáveis de consciência, ela ficou meio que abandonada, isolada. Pegar pela racionalidade dessa pessoa não é essa racionalidade de falar para ela: se cuida, porque você não está se cuidando. Isso para ela não é muito palpável. Agora, se você levar ela para o caminho de repara o quanto você está deixando as pessoas que você ama dependentes dessa sua ajuda. Fê, tá me escutando? Tô te vendo direito, só tá com a tua imagem congelada. A sua imagem está congelada aqui. Beleza. Você me escutou, né? Uai, escutei, a sua que tá congelada para mim aqui. Ah, tá. Mas você está me escutando? Tô direitinho. As pessoas estão me escutando também. Se alguém não estiver escutando, por favor, coloque aí. Então, só para terminar. Agora voltou ao normal. Essa personalidade, você também voltou. Essa personalidade, o despertar dessa consciência de que eu preciso me alimentar melhor, que eu preciso cuidar de mim de uma forma geral, é justamente fazendo ela perceber o quanto ela está tornando essas pessoas que ela ajuda dependentes dessa ajuda. Entendeu? Essas pessoas, elas precisam andar com as próprias pernas. Eu amar as pessoas e materializar isso numa ajuda sem limites pode muitas vezes me colocar vivendo a vida dessas pessoas. Essa personalidade, ela por vezes, ela não percebe isso, é algo quase que subconsciente para ela, mas ela vai vivendo a vida das outras pessoas, nessa de abraçar, de cuidar demais das outras pessoas. Bacana. Deixa eu só responder da Regis. Eu não sei, eu só não consigo ver a foto se é homem ou mulher, se é Regi ou Regis de homem. É Regis, é Regis. Regis. Mas é homem ou é mulher? É homem. Ah, é Regis. Tenho muita dificuldade em manter minha rotina alimentar sem estar inserida na rotina de trabalho. Alguma dica para amenizar essa situação que acaba se tornando uma grande frustração? Regis, o que eu tenho sempre orientado muito os meus clientes nesse momento, eu acho que a primeira coisa é você se livrar da culpa e trabalhar com a aceitação de pensamentos, principalmente. Então, por exemplo, eu estou com muita vontade de comer um bolo de chocolate. Vamos botar assim, uma situação hipotética, né? Eu quero muito, nesse momento, comer um bolo de chocolate, eu estou dentro de casa, eu estou mais ocioso, a cozinha está aqui do meu lado, isso me gera ali uma ansiedade. A primeira coisa é não banalizar o seu pensamento. Aceita seu pensamento, né? Tá, eu quero. Num primeiro momento, você se distrair com alguma outra coisa. Como você entende o seu pensamento, você sabe aquilo que você está pensando, valide o seu pensamento. Primeira coisa, aceitar o seu pensamento. Não achar que isso é um horror, que isso é um erro. Porque, meu Deus, eu não tinha que estar desejando um bolo de chocolate. Então, assim, a primeira coisa é se livrar da culpa, aceitar o teu pensamento e tentar entender um pouquinho, assim, bom, sozinho talvez seja um pouco mais complicado fazer isso, assim, né? Entender que é um momento e que, em geral, as pessoas estão passando por um momento de maior ansiedade em razão dessa maior ociosidade que hoje
em razão desse isolamento, a gente tá enfrentando. Não ficar se culpando quando você come algo a mais ou algo que você acha que foi além da conta. Trazer para si a consciência de que numa próxima oportunidade você vai tentar lidar melhor com aquilo. Então, assim, sempre ir devagar, nunca se impor uma conduta proibitiva. Não, eu não posso pensar nisso, eu não posso comer aquilo, porque a nossa mente é muito perfeita, né, Rafael? Porque, por Exato. exemplo, eu acho que a gente lida principalmente com comportamentos negativos. O eu não posso ou é proibido, é ali que eu quero, é ali que eu quero. Então, assim, não se proibir. Falar, olha, mas será que realmente eu preciso disso agora? Se eu quero esse bolo de chocolate para me gerar um prazer imediato, o que eu posso fazer também? Então, às vezes, estando dentro de casa, ligar para alguém, fazer alguma atividade ali dentro de casa, para me tirar o foco da atenção daquilo. Né? Então, porque, por exemplo, às vezes, se você comer um pedacinho ali do bolo de chocolate uma vez, vai resolver seu problema. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, ela começa a comer um pedacinho, ela tem que comer o bolo inteiro, enquanto ela vê que tem bolo. Então, assim, para esses casos específicos, aceita o teu pensamento, não se culpa. Se for possível comer um pedaço ali, você está satisfeito bem, mas se aquilo te gera um problema maior, que você precisa daquele bolo inteiro para te gerar satisfação, tentar desviar teu pensamento ali para outra coisa, mas sem que isso seja culpa para você. Muito legal, Fê. Programação neurolinguística, ela traz muito do que você está falando, sabe? Do que você faz naturalmente aí no seu dia a dia. Né? A programação neurolinguística, em alguns casos, né, de essa questão de compulsão alimentar, às vezes usa-se também para pessoa parar com algum vício, como parar de fumar, alguma coisa do tipo. Usa muito a questão... nós temos três sistemas representacionais principais, né? O que a gente sente, né? O que a gente vê e o que a gente escuta. Descobrir qual que é o sistema que representa a comida, né? Nesse caso aí do resto, talvez possa ajudar bastante. Normalmente, vai ser, né, em casos de comida, eu acredito que em grande parte vai ser visual, né? A pessoa ver, ela se enxergar comendo, ela enxergar aquele prato de comida e fazer igual o cachorro de Pavlov, no experimento que o cara fazia, em que ele mostrava, dava comida para o cachorro salivava. Depois ele só mostrava a comida para o cachorro. E toda vez que ele fazia isso, ele tocava um sino. Por fim, ele só tocava o sino e o cachorro já salivava, porque o cachorro, por certo, né, já imaginava, já via aquela comida. Então, uma prática de programação neurolinguística muito legal, chama-se switch visual, que dá para a gente fazer, você enxergar aquela imagem que vem de algo que você quer controlar e muitas vezes não está conseguindo. Se você afastar de você, se você fizer ela perder o brilho, ficar cada vez mais longe de você, mais preto e branco, e lá no final você explode essa imagem. E se nesse trabalho você conseguir, antes de afastar essa imagem, você criar uma imagem de você, por exemplo, você poderoso, você magro, você com a capa do seu super-herói ali, né? Uma coisa antagônica à comida exagerada. Né? Na medida em que você afasta essa imagem da comida gostosa, você traz a imagem do seu corpo desejado, alguma coisa do tipo. É uma prática muito eficiente, né? Uma programação neurolinguística. E eu acredito que possa ser muito útil para esses casos assim de compulsão alimentar. Estou falando assim da minha percepção, tá? Tanto que, por exemplo, durante a anamnese ali na conversa com a pessoa, em diversos momentos eu conduzo para que ela se imagine já vivendo o objetivo que ela deseja alcançar. Isso é muito legal, né? Então, por exemplo, se for o caso de uma pessoa que deseja emagrecimento, e aí, durante ali a conversa, eu peço para que ela se visualize da maneira que ela quer e que compartilhe comigo o que ela está sentindo naquele momento. Legal. E aí, num segundo momento, a gente vai ali para perdas e ganhos, para ela ver, tá, então se você chegar nesse objetivo, o que é que você vai ganhar? Por exemplo, se for emagrecimento, eu vou ganhar, eu vou entrar naquela calça que eu quero, eu vou poder usar o biquíni que eu quero, outras pessoas vêm talvez com causas maiores, eu vou ter mais energia para brincar com os meus filhos, enfim, eu vou ter mais energia. Eu falo, olha que legal.
E agora fala para mim o que é que você vai perder se você não alcançar esse objetivo. Show de E bola. aí a pessoa faz uou, e eu falo, olha, porque você tem que ver os dois lados, tem que ver, você tem que visualizar as duas situações. Colocar tudo numa balança, né? Tem que ver que lado pesa mais. Exatamente. A Gente, que pessoa delícia, cheio de gente conhecida aqui embaixo, ó. tá cheio de gente conhecida aí. Essa questão, né? A tradução da palavra motivação é isso, né? A pessoa ter motivo para ação, né? A Gerar uma ação. a ação de emagrecer, se a pessoa não tiver um motivo que seja mais gostoso e prazeroso do que a própria comida, ela não vai entrar nesse processo, né? Ou pelo menos Com não vai certeza. entrar com a motivação que deveria. Fê, existe assim algum caso que é por demais complicado, assim, que esse tipo de situação de distúrbio alimentar, ele é meio, vamos dizer assim, sombrio, melindroso demais? Tem algum caso desse tipo? Rafa, de maneira geral, pessoas quando chegam Primeiro que eu acho que a pessoa quando chega para mim, ela tem já alguma demanda por si só, porque senão ela não ia me procurar. Né? Certo. Alguma coisa ela já não tem de aceitação consigo, seja com peso, seja com alimento, para ela poder me procurar. Mas, por exemplo, casos muito complicados são esses quando a gente vê uma questão de transtornos alimentares associados, né? Então, hoje, eu acho que, por exemplo, eu pego casos de anorexia, a gente vem com pessoas com bulimia, principalmente, por exemplo, na minha área, que eu trabalho muito, muito voltado ali para nutrição esportiva, eu tenho, inclusive, já atendi pessoas, porque a gente, quando fala em transtorno alimentar, a gente pensa só em magreza excessiva, pessoas, né, que forçam o vômito ou que deixam de comer, que seria ali a bulimia e a anorexia. Mas mais dois transtornos alimentares aí que são relativamente novos na literatura, que é a ortorexia e a vigorexia, que, por exemplo, o que é a ortorexia? É o excesso do comer saudável. É aquela pessoa que aonde ela vai, ela leva a marmita, ela deixa de sair com os amigos porque não tem a comida que ela pode comer, ela vai para o aniversário, ela leva a própria comida. É aquela pessoa que passa a ser tão dependente da comida saudável que ela perde o convívio social e ela começa a perder o próprio centro, Legal, né? legal, legal isso. Você tá falando da ortorexia. Para você voltar nesse mesmo tema, só vou pegar um gancho. Um treinador comportamental é um dos caras que eu mais admiro nesse ramo, um americano. Ele entrou nessa de comer só coisas que ele considerava, vamos dizer assim, bastante saudáveis. Carne ele só comia de peixe e começou a comer só peixes de águas profundas. E segundo o que eu fiquei sabendo, ele começou a desenvolver uma doença degenerativa do sistema nervoso, justamente porque esses peixes de água profunda, eles se alimentam muito de metais pesados, como chumbo e tal. E esse cara se alimentando disso, ele começou a ter os efeitos desses metais pesados no sistema neurológico dele. Ele começou a sofrer de uma doença. Ele é um treinador, que ele chegava, eu nunca fui no treinamento dele, é até um sonho ir, tomara que ele reverta esse processo de degeneração do sistema nervoso, mas uma pessoa que foi no treinamento dele disse que ele estava assim, eu vou te falar dos 5 princípios de tal coisa, ele falava 1, 2, 3 e mudava para outro assunto, aquele negócio, já era reflexo dessa degeneração do sistema nervoso dele a partir Olha só. de uma alimentação que ele achava que era saudável demais, né? E na verdade não estava sendo. Um outro caso que eu lembrei que agora, uma pessoa que trabalhou comigo, ela magérrima e vegana. O vegano é que não come nenhum tipo de carne, né? Isso, nenhum produto de origem animal. Nenhum produto de origem animal, certo? E ela, né, sempre falando disso, da importância e do prejuízo de se comer muita proteína, aquele negócio e tal. E a gente fez, todo mundo lá do setor fazendo aqueles exames periódicos, e o dela chamou muita atenção. O teor de gordura do corpo dela estava de 46%. Ela quase um toicinho ambulante, né? Quase metade do corpo dela era de gordura. E ela né, não sabia explicar aquilo. Eu imagino que seja carboidrato em excesso. O que pode ser isso, Fê?
Geralmente a pessoa que se priva muito do alimento de origem animal, e se ele não tem uma boa condução nutricional, ele acaba indo muito, consumindo muito produto industrializado e muito rico em carboidrato. Então, por exemplo, e muito produto açucarado. Com a intenção de não comer produto, a pessoa não se atenta à qualidade do que ela está comendo. Então, não significa que o produto vegano seja de melhor qualidade nutricional do que um que tenha origem animal. Aquele Então, esse negócio excesso de industrializado e é muito comum isso, viu? Não é um caso isolado, não. É muito comum a gente receber uma pessoa em consultório vegetariana, vegana, enfim, que esteja muito acima do peso. Quando você vai fazer ali o recordatório alimentar e ver o que ela come, ela tem uma base de produtos industrializados. show de bola. Você estava falando da ortorexia. Eu acho que daqui a pouco nosso tempo a live aqui vai começar a cortar. Vamos falar do último aqui, da vigorexia. Temos 15 minutos ainda. A vigorexia é aquela pessoa que quer ser forte, ela só é feliz se ela for forte, ou ela malha demais, é aquela pessoa que faz musculação, que faz crossfit, que faz um monte de coisas pensando num corpo mais musculoso, num corpo de definição muscular mais expressiva. E aí isso também é um transtorno, porque a pessoa tem eu falei ali no começo, agora me faltou ela tem distorção de imagem. Ela se olha no espelho, ela pode estar enorme de forte, mas ela se vê numa imagem distorcida. Ela se enxerga muito menor do que ela já está. Inclusive, isso é muito comum em fisiculturistas. Há muitos fisiculturistas que sofrem de vigorexia. Isso é muito legal, a gente pegar o gancho mais uma vez com o Enneagrama, a personalidade 3 do Enneagrama, os sentimentais, a preocupação dos sentimentais é em projeção da imagem. O que eles querem é a atenção das pessoas. Os sentimentos subjacentes é a vergonha que vem quando eu não tenho essa atenção. São pessoas que essa questão de como eu me apresento, como essa imagem é vista pelas pessoas, e isso volta para mim na forma de reconhecimento. Você viu um exemplo, o Cristiano Ronaldo é dessa personalidade. Já viu quantas vezes num jogo ele olha para o telão para ver como que ele está se apresentando? Então, eu imagino que as academias tenham bastante pessoas com essa personalidade 3, em que essa questão da exposição da imagem, como eu me vejo e como as pessoas me veem, é muito, muito importante. Muito. E nada disso, acho que de tudo que a gente falou, assim, eu acho que o que fica de mais importante é que a gente nunca pode dissociar o comportamento humano do comportamento alimentar, né? Porque por melhor que a pessoa lide bem com a alimentação, se ela é uma pessoa muito equilibrada, que tem uma alimentação ali dentro de um equilíbrio, que não chega a desenvolver nenhum transtorno alimentar, então assim, a gente tem que dar muita importância a essa questão do emocional dessa pessoa, né? E considerando personalidades, então assim, eu na minha formação de coach nutricional, eu não entrei tão profundamente no Enneagrama dessa forma, de pegar tão detalhadamente. Mas quanto mais a gente puder conhecer, quanto mais por exemplo, como nutricionista, eu acho que quanto mais eu conseguir saber dessa questão emocional, muito melhor vai ser a minha conduta diante da pessoa que está ali, que vai estar comigo, né? Não e aí a gente vai trocando figurinhas aí, é a primeira live de muitas aí, pra gente trocar bastante figurinha, trocar conhecimento e levar conteúdo útil, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí. Agradecer a todas elas. A gente tem aí 12 minutos. Tem uma pergunta da Cida Rodrigues. Ela está perguntando aqui com relação a cirurgias, parece que ela fez, alguns cortes e tal, e remédios que ela tomou à base de corticoide, pelo que eu estou vendo aqui, que ela disse que não é gorda, mas a barriga está incomodando ela. Assim, é uma resposta muito superficial, porque na verdade a gente tem que ver todo um contexto aí. Mas em geral, o corticoide é um tipo de medicamento que recruta muita água para dentro do organismo. Então, geralmente, pessoas que fazem uso contínuo de corticoide por muito tempo são pessoas mais edemaciadas. São pessoas que tendem a reter mais líquido, há pessoas que retêm no corpo inteiro, há pessoas que retêm mais nessa região abdominal, membros inferiores. Então, assim, uma causa pode ser isso, mas assim, uma dentro de tantas outras, né?
que devem ser analisadas. Assim, a gente não pode ser imprudente de dizer que é só isso, né? Certo, certo. Maravilha, Fê. Você quer falar de mais alguma coisa? Questão de alguma relação de nutrição com exercício físico, já que é sua praia também, né? Você também é coach esportiva, né? Você falou. Eu sou coach nutricional com atendimento em nutrição esportiva, de nada, Cida. Assim, as pessoas entenderem que a questão, principalmente hoje, desse momento, que acho que trazendo um pouquinho para isso que a gente vem passando, eu acho que é o momento das pessoas começarem a refletir o que vem fazendo por si, qual o cuidado que essa pessoa vem tendo com a questão emocional, se vem fazendo exercício físico, como é que você está se relacionando com o alimento nesse momento. E eu quero já que me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Meu Instagram está aparecendo aqui em cima, ó, Nutri Fernanda Larralde. Eu sempre tenho muito prazer em responder perguntas, então fiquem muito à vontade. E se ainda não fazem nada em relação à alimentação, a exercício físico, ao cuidado emocional, esse é o momento. Né? Rafael está aí como profissional excelente e vem se destacando cada vez mais, e eu fico muito feliz da gente estar bem alinhado no nosso pensamento em relação a isso. Sou eu. E eu quero voltar mais uma vez ali, porque nós somos amigos já, Rafa e eu, há 20, sei lá quantos anos. Muitos anos. Tantos né? anos, há muitos anos, então, assim, cuidem-se, viu, gente? Cuidem-se, porque hoje a gente tem visto que não só por essa doença aí do coronavírus, enfim, mas em geral, pessoas que são grupo de risco para outras doenças, são pessoas sedentárias, são pessoas que se alimentam mal, são pessoas estressadas. Então, o cuidado, ele precisa ser constante, independente se há ou não uma doença. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em saúde como prevenção, não em saúde como já pensando em curar uma doença, mas sim pensando em você não contraí-la, né? Então, eu acho que isso é o que fica de importante, assim, cuidem-se, dê importância à sua alimentação, dê importância ao exercício físico, dê muita importância à questão emocional, porque faz diferença para você e para quem está perto de você, quem convive com você. E eu espero ter sido útil, ter ajudado. Foi fenomenal, Fê. A gente falou de emagrecimento, a gente pode, de repente, aprofundar nesse tema ou falar de outro tema, né? Essa questão, você falou o momento que a gente está passando, né, do coronavírus, traz ainda mais esse medo, né? Esse medo que as pessoas... Vivemos em um mundo muito ansioso, né? Você pega essa estatística, aí você tem 1/3 da população sofre de distúrbios de ansiedade, né? É um desafio para mim, como treinador comportamental, justamente conseguir levar para as pessoas esses mecanismos de como a gente está, né, no controle das nossas emoções, baixar a ansiedade, entender das rotas, dos ciclos de autossabotagem de cada uma das personalidades, ajuda muito, né, a gente compreender certas origens de comportamento. A danada da ansiedade mesmo, aquela questão, né? Tem um livro que eu tô sabe, esmiuçando ele para fazer uma parte inicial do meu treinamento, que é justamente essa relação que a gente tem com as emoções e os neurotransmissores e postura corporal, como que a gente pode, a partir de uma postura corporal, a gente conseguir, a partir da respiração, a gente conseguir equilibrar mais os centros de inteligência, equilibrar mais as emoções. Esse livro é Neurociência do Comportamento. E ele trouxe uma abordagem sobre a ansiedade que eu achei muito interessante. A gente é ansioso, nossos antepassados, eles foram preparados para lidar com leões, né? E para correr do leão, como é que a sua respiração fica, né? Ela fica alta aqui no peito e rápida, né? Porque eu preciso correr. É um momento de fuga, de luta. Todo disparo de neurotransmissores, todo disparo hormonal é para isso, é para fuga, é para eu fugir daquele leão. E hoje a gente vive numa sociedade que às vezes assistindo um noticiário, eu disparo a mesma química no meu corpo de quando o meu
ancestral estava correndo do leão, entendeu? E por vezes eu repito esse processo no dia, entendeu? Uhum. Às vezes para gravar uma live dessa, às vezes para lidar com algum desafio no trabalho e tal, e a gente começa a produzir, né, vamos dizer, distúrbios, né, um desencontro hormonal, um desencontro de neurotransmissores no nosso corpo que fazem com que a gente não esteja mais no volante e a ansiedade seja realmente vamos dizer, uma quase que doença, né, mundial. E é interessante... Mas você sabe que eu acho que daria uma live só disso, porque, por exemplo, você falando disso, eu teria um monte de coisa a explorar aí junto com você em relação ao hormônio e alimentação. O que a nutrição pode fazer, por exemplo, pela pessoa ansiosa e quais alimentos podem ajudar até na produção de neurotransmissores, ali na produção de serotonina, então pensando redução de cortisol, porque quando se tem essa respiração aqui, quando você está aqui, isso significa que você acabou liberando mais cortisol naquele momento, que é o hormônio do estresse, né? Então, que é o hormônio da luta e fuga. Então tem muita coisa para a gente falar. Vamos programar uma live dessa, é justamente essa abordagem que eu quero trazer, essa de o poder de uma respiração. O que os ansiolíticos fazem no organismo das pessoas? Eles atuam basicamente no GABA, o neurotransmissor GABA, e nos receptores do GABA ali. Isso. Aí tudo receptor, a maioria das coisas tudo é receptor. Exato. O que eu quero responder é como que o meu comportamento, como a minha postura, como a minha respiração pode fazer o mesmo efeito do remédio. E a respiração, quando eu coloco o simples fato, né? Inspiro profundamente, seguro pelo dobro do tempo que eu inspirei e solto devagarzinho. Se eu começo a repetir isso, o meu corpo entende que não é mais para fugir, que agora, é momento de calma e de relaxamento. O GABA e seus receptores se encontram. E aí eu disparo toda essa fisiologia de calma e relaxamento no meu corpo. Então, aquela de respira fundo para você acalmar, não é balela, né? Isso Não é de jeito nenhum. Eu aplico isso dentro do meu consultório, às vezes até durante a consulta. Quando eu vejo que a pessoa chega muito tensa comigo, eu faço exercício de relaxamento antes de começar a consulta. É comprovado cientificamente. E se você juntar isso com práticas de presença, né? Aquela de fechar o olho, sente a sua respiração, eu gosto de fazer com as pessoas, sente o dedo do seu pé, fecha o olho e sente o dedo dos seus pés tocando o sapato ou tocando o chão, se tiver descalço. Naquele momento ali a pessoa está presente, né? E a ansiedade, ela não se constrói na presença, ela só se constrói nesse tempo psicológico futuro que a gente cria na nossa cabeça e vai alimentando, isso, né? Então nós já temos assunto para a próxima live. Já temos assunto. Maravilha, gratidão. Para mim é uma honra receber você aqui, tá? Eu que agradeço. Vamos combinar de se encontrar, esperar passar esse momento aí do coronavírus, né? Para a gente poder... Dri, parabéns a esses dois, muito obrigada. Tem muita gente... Pessoal de Corumbá, que eu vi um monte de gente, vi do William, vi Netão, vi Matheus, vi Rosiane, vi um monte de gente aí. Até o Matheus estava aí? Tava, ele entrou bem no começo, tinha um monte de gente aí, a Dani. O Matheus falou que assistia essa live só por conta da foto que ele viu minha com um relógio bonito. Eu falei que depois de eu ver sua foto eu preciso melhorar a minha, porque eu falei, gente, socorro, a minha foto do lado do Rafael, assim, falei, Ai, obrigada, Arline. Rafa, muito obrigada pelo convite, meu amor, foi delicioso. Passou essa uma hora que eu não percebi, eu ficaria mais uma aqui facilmente. Eu também. Foi bom demais, é sempre bom estar falando com você, falando com pessoas que trazem essa energia boa que você trouxe para essa live. Agradecer a todo mundo, as pessoas que participaram, as pessoas que mandaram perguntas. E o meu Instagram também está à disposição. Para o que vocês precisarem, o que a gente mais gosta, né, Fê, eu acredito que você seja do mesmo jeito, é poder compartilhar, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente... só tem sentido se a gente puder fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Com certeza, né? Com certeza. A gente está fazendo essa live aqui não é para outra coisa, a não ser poder impactar positivamente a vida das pessoas que estão assistindo, né? E que a gente tenha cumprido esse objetivo, né, para que a gente possa, esse tempo que as pessoas ficaram com a gente aqui não tenha sido em vão. Eu acredito que não foi. Muito obrigado. Eu também acredito. Elaine está aqui embaixo. Obrigada, minha amiga querida. Está sempre presente nas minhas lives também.
Um beijo, Keila está dizendo que é de Corumbá. Keila, um beijo também. Pessoal, um beijo enorme para vocês todos. Rafa, já podemos marcar a próxima, então. Um beijo para você, para Elisa, para os manda um beijão meninos. para todos, dá para sua família toda, dá um abraço no Ronaldo lá. Eu mando meu amor para vocês todos aí também e a gente se vê em breve. Gente, um beijo para todos. Fiquem com Deus também. Uma ótima noite. Com Deus, gente. Muito obrigado e até a nossa próxima live. A próxima live, eu acredito que vai ser, né, na próxima terça-feira, às 8 horas. E o tema que eu quero trazer, eu confirmo até quinta-feira, mas o tema vai ser finanças na próxima live. A gente tratar de comportamento humano e finanças, como que as diferentes personalidades lidam com dinheiro, que acho que vai ser bastante produtiva também. Ok? Vou Então, estar aí com você. boa noite, excelente